E nós vamos falar sobre moradia aqui hoje, né? Para quem não me conhece ainda, né? Meu nome é Oscar, eu sou advogado há 15 anos, sou professor de Direito Constitucional e professor de Direito Penal há 12 anos. Porque eu estou me apresentando assim? Para que vocês saibam o motivo pelo qual eu tive acesso às questões de regularização fundiária, como advogado. Um dos primeiros casos que eu comecei a tomar, eu sempre acompanhei, alguns inclusive com o vereador Paulo Campos, eu acho que nem quando o doutor Paulo nem era vereador ainda, né? Algumas questões, lembra de reintegração de posse, há mais de 10 anos atrás, nós íamos lá, e só quem já acompanhou uma reintegração de posse para saber que situação deplorável, ver ali famílias sendo arrancadas com os filhos pequenos e tudo mais, não é uma situação fácil. Mas posteriormente, mais precisamente em 2017, eu comecei a ter contato com as questões. Eu me lembro que eu fui procurado dia 20 de dezembro de 2017, ao apagar das luzes do Poder Judiciário, né, porque entra em recesso, eu fui procurado com a informação de que o Poder Público municipalidade faria a demolição de 2 loteamentos cuja documentação estava tramitando na prefeitura para serem regularizados. Estavam tramitando lá, não era algo que estava simplesmente invadido e tudo mais. Havia ali um procedimento administrativo para resolver a questão junto ao município. E eram muitas famílias, dezenas e dezenas de famílias. Nós, de última hora, ingressamos com 2 ações na Justiça, e a Justiça concedeu a liminar em ambos os pedidos que nós fizemos, determinando que a Prefeitura se abstivesse de fazer a demolição até que fosse feito o quê? Nós temos advogados aqui, mas os vereadores conhecem muito bem a lei, ampla defesa e contraditório. Como que você vai primeiro mandar demolir para depois ver como fica? É uma questão lógica, não precisa nem ser advogado, caso alguém não entenda o que é uma liminar. Muito se fala sobre liminar. Liminar é aquilo que, quando se ingressa com uma ação na justiça, se diz ao juiz, olha, não dá para esperar. Não dá para esperar, tem que dar uma decisão agora. Eu pergunto, se o loteamento já está lá há 10, 15 anos, até agora não foi feito nada, para começar tem que começar cortando água e luz? Sem ninguém ser citado, sem ninguém procurar um advogado. Depois que derrubou, ainda que eles tenham razão, vai fazer o quê? Vai voltar as casas no lugar? Não vai. Então o juiz acertadamente deu ali a liminar e o Ministério Público foi chamado a se manifestar. Ações como essas, de interesse público, o promotor de justiça, ele tem que se manifestar, que nós chamamos de lei de custos legis, fiscal da lei, não é? Existiam ali os moradores do loteamento contra o município, mas o Ministério Público se manifesta para verificar se as questões relativas à legalidade, à constitucionalidade estão em ordem ou não. Bom, feito isso, depois de um tempo, o Ministério Público ajuizou uma ação civil pública pedindo liminar para demolir todas as casas. O mesmo Ministério Público já estava falando naquele outro processo. E isso vem acontecendo muito. A sentença foi. O que me chamou a atenção é que de inúmeras formas tentou-se, desde a gestão passada, quero deixar claro, para que não pareça aqui que há uma questão relacionada à atual gestão. A questão de moradia em Piracicaba, ela vem vindo de gestões e gestões e gestões e gestões, não é de hoje. Mas não tem como nós não falarmos das questões hoje da municipalidade. Não teve nenhuma demonstração de interesse por parte da Prefeitura. O Ministério Público, sempre rígido que é, nós procuramos a promotora e em uma das ocasiões nós falamos, olha, como só tem o laudo do Ministério Público, nós estamos dispostos a pagar uma equipe multidisciplinar, ou seja, engenheiro civil, engenheiro ambiental, topógrafo, tudo o que precisa para contrapor ao laudo de vocês para nós fazermos um termo de ajustamento de conduta, o TAC.
Ela falou, depois de muita discussão ali, pessoal, ela falou assim, faz o seguinte, peticiona nos autos do processo, se o município se manifestar favorável, o Ministério Público vai avaliar, porque a competência, na verdade, é do Poder Executivo. Fizemos isso nos autos e tivemos uma negativa, falando que não, é irregular e não se opõe à demolição. Bom, várias outras forças-tarefas têm sido feitas na cidade, salvo engano, até onde eu tenho conhecimento, me perdoem se os dados não estiverem corretos, mas que se tem conhecimento de 150 a 180 loteamentos nessa situação na cidade. É muita gente. Mas o que me chamou a atenção e me impulsionou a vir aqui falar de uma questão jurídica que infelizmente acaba tocando nas questões políticas. Não por menos o STF está tomando a conta do Brasil, porque quando o poder público não faz, tem que judicializar. Quando não tem vaga em creche, que é uma coisa óbvia, tem que ir lá e falar para o juiz, manda o poder público fazer o óbvio, que já está lá. Aí o juiz tem que mandar, e aí a vaga não aparece? Aparece. Quando não paga remédio, não tem que ir lá e judicializar? Então, isso é o motivo dos juízes estarem mandando no país hoje, especialmente os ministros. Quando o poder público não faz por bem, faz por mal. Aí custa para o cofre público, tem que se virar. Não aparece a vaga? Não aparece? Então tinha. Então, de um jeito ou outro, vem. Mas o que me chamou a atenção, voltando, a semana passada chegou até mim um novo caso, né? Onde o Ministério Público ajuizou uma ação civil pública, pedindo uma liminar para cortar água e luz. Então eles iam ser citados, eles iam poder contratar um advogado para falar. São 15 dias úteis. 15 dias úteis hoje, a quantidade de feriados que nós temos, normalmente passa de 30, às vezes até 40 dias, né, doutor? A gente sabe que 15 dias úteis vai longe. O doutor Paulo Nardino também sabe como que é. Então eles iam ser citados para se defender, mas de cara já iam ter água e luz cortado. Pergunto, qual que é a necessidade, né? Lógico, decisão judicial a gente não reclama aqui, a gente reclama por recurso, já foi feito. Mas o que eu quero trazer aqui para a questão da administração pública é uma iniciativa desumana, vai contra a dignidade da pessoa humana. Porque vamos supor que na defesa eles apresentassem que estava tudo certo. E a exemplo disso nós temos a Lei 13.465 de 2017, que é uma lei federal, que veio consolidar uma medida provisória, que é a 759, editada pelo então presidente Michel Temer. E tivemos aqui no nosso município a Lei 404 de 2019, e acertadamente, inclusive eu parabenizo os vereadores que estão aqui hoje, porque em tão curto espaço de tempo, esse ano já fizeram uma lei que é a 443 de 2023, complementando e facilitando a documentação para regularizar essas áreas. Então, fica aqui uma súplica, porque entendo que o Poder Legislativo de Piracicaba tem feito o seu papel nesse sentido. Estudei muito antes de vir aqui e percebo que, do ponto de vista legislativo, temos tudo favorável. Entendo que nós temos todo. O que falta, ao meu ver, é uma iniciativa do poder público de fazer uma força-tarefa, sim, para fiscalizar de forma ferrenha os loteamentos que estejam começando agora. Ninguém quer que Piracicaba vire aqui uma cidade totalmente desorganizada, como são as cidades da Grande São Paulo, lamentavelmente, e tudo mais. Mas que aos que já estão estabelecidos, e a lei não fala qual que é o critério de estar ou não consolidado, fala ali que quando for de difícil remoção, eu pergunto, 10 famílias é pouco para remover? Para mim é bastante. Então, posso só complementar para terminar? Eu entendo que a Lei 443 desse ano, feita por esta casa, acaba com essa questão, porque facilita através dos chamados contratos de gaveta, que a pessoa comprove
a posse anterior a 2016, porque muitas vezes a pessoa não construiu, mas o contrato já mostra a posse mansa e pacífica. Então fica aqui um apelo ao Legislativo, que tem lutado nesse sentido, temos visto, para que, junto ao Poder Executivo Municipal, tente implementar uma política para regularizar os loteamentos que possam ser regularizados. Pela ordem, parabéns pela fala do senhor, sabe? Eu acho que é uma lentidão da administração em resolver essa questão. Eu trabalhei na prefeitura, o senhor sabe, há muito tempo. A prefeitura não criou uma força-tarefa de fiscalização, nunca criou, mas as coisas não aconteceu, os loteamentos aconteceu, tem pessoas morando lá. Eu já vi criança ajudando o pai e a mãe a construir sua casinha. Eu já assisti esse filme e agora querer tirar eles de lá à força e demolir a casa deles é lamentável. E é triste, e só esse prefeito que nunca passou por dificuldade pode agir dessa forma. Obrigado. Parabenizá-lo, doutor Oscar, pela feliz iniciativa de vir até essa Casa de Lei e expor um tema muito importante e que tem se reverberado na nossa sociedade. Eu tive no último sábado, doutor Oscar, lá na comunidade Lago Negro. Infelizmente, na sexta-feira passada, cortou-se a água da população daquela localidade. Então, são mais de 200 famílias que estão estabelecidas ali e aí estão antes do marco legal e, infelizmente, a atual administração não teve a sensibilidade de ouvi-los e foi lá por força de uma ordem judicial, mas poderia se firmar um TAC, um termo de ajustamento de conduta e ter resolvido definitivamente essa questão. Essa casa, de fato, assumiu o seu papel, colocou que o Trevisan colocou um projeto que nós assinamos conjuntamente e voltamos aqui e dá hoje a condição de se regularizar os imóveis, os loteamentos clandestinos antes do marco legal. Agora o que falta é a boa vontade, a política da boa vontade, se fazer realmente e fazer com que essas pessoas sejam efetivamente atendidas. Parabenizo o senhor, muito obrigado. Pela ordem, vereador Joseph. Eu parabenizo aí o doutor Oscar, mas, doutor Oscar, nós sabemos que tem um marco legal e isso impossibilita o município, que ele é cobrado pelo Ministério Público para respeitar o marco legal. Eu tenho trabalhado com alguns loteamentos, realmente é muito burocrático, porque você precisa ter uma comissão. Eu estou falando aqui de loteamentos os específicos, né? Não estou falando do REURB, se eu não me engano. É muito complicado. E realmente a prefeitura ou a secretaria envolvida, ela precisa ter um pouco mais de agilidade. Mas no caso aí, se são loteamentos que são ali estabelecidos após o marco legal, o MP ele realmente obriga que o município tome as providências. Posso? Obrigado, senhor presidente. O tema é um tema especial. Vamos dar 30 segundos para o senhor. Posso? 30 segundos. Isso já tinha sido dito. A questão que nós entendemos aqui é uma força-tarefa para verificar quais foram antes ou depois do marco legal, mas de uma forma efetiva. Oi? Impossível. A prefeitura sabe quais são todos os mais de 200. Então, é importante que a casa conseguindo, entendo, para que seja verificada. E o senhor, como legislador, inclusive, que tome providências de forma a exigir do Poder Executivo para que faça, porque a Constituição Federal obriga. Mas só para encerrar, o Ministério Público não é um órgão superior à Prefeitura. Existe na Constituição Federal uma separação de poderes, de modo que o Legislativo tem sua competência livre, o Executivo tem a competência livre. Então, o Ministério Público não pode exigir nada que seja além das 4 linhas da legislação. Então, ser cobrado pelo Ministério Público não obriga o município se dentro da sua competência. Mas é isso, obrigado pela... Eu tenho uma questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Ficou claro para mim na fala. O senhor pode repetir para mim? O Ministério Público propôs um ajuste e a Prefeitura foi convidada, mas se negou a participar? Não aceitou ataque. Não aceitou o TAC, aliás. Porque a questão é a seguinte:
Se há, por exemplo, viabilidade, existem lógica, a prefeitura está obrigada, de fato, como disse bem o vereador, a seguir as normativas da questão de urbanização. Ou seja, largura da rua, viabilidade sanitária, viabilidade de luz, de força, de luz, de fossa química, para ver se não está sendo feito desmatamento em APP, para ver se não está sendo feito construção de modo a contaminar lençol freático, tudo bem. Mas para isso tem que ser feito uma perícia para chegar depois e falar, olha, nós verificamos e de fato não há viabilidade. Como bem disse até antes ao senhor vereador, se chegar nesse ponto, a população não tem nem o que reclamar. Fala, olha, infelizmente a prefeitura não pode fazer algo que esteja de forma totalmente ilegal. Mas pelo menos tem que ser feita a perícia, constatar se está de acordo com a legislação, porque se tiver, a tendência tem que ser sempre mais para regularizar do que não para judicializar e tirar todo mundo de lá. Cumprimentar o doutor Oscar pela fala, pela iniciativa de trazer esse tema. A gente tem também visitado muitas situações assim. Penso que o município não pode simplesmente cumprir uma ordem judicial e abandonar aquela família em situação de vulnerabilidade. Muitas famílias que estão ali antes do marco legal precisam ser ajudadas. Agora, é responsabilidade do município urbanizar ou, no mínimo, realocar essas famílias. Então, a urbanização nessas áreas, ela é urgente. Eu advogo para algumas situações semelhantes a essa também, e nós temos, na extinta ENDAP, a gente encaminhou diversos ofícios para que houvesse a regularização, houvesse ali o saneamento básico, houvesse ali questões básicas, mínimas, para a boa vivência daquelas pessoas ali. Não pode realmente ser abandonada essa situação ou tratada com pouco caso. Eu acho que é muito pertinente a sua fala que o senhor traz aqui hoje para nós. Obrigado. Eu vou usar um pela ordem também, mas não precisa, não vou questionar, porque eu acho que não é um debate, né? Mas para a gente, eu acho que parabéns, Oscar, pela fala. Obrigado. E realmente, quando você coloca aí de uma força-tarefa, desde quando eu já trabalhava lá na ENDAP, a gente sempre fala desse grupo de regularização como se fosse um departamento mesmo de regularização, porque tomou uma proporção a regularização fundiária, não só aqui, como em diversos municípios aí, que não cabe mais, né? A comissão seria um departamento de regularização fundiária. E diferenciando o que é fundiária de interesse social, a Dani acabou de colocar aqui a situação, e o que é fundiária de interesse específico. E o interesse específico, os próprios compradores, loteadores clandestinos, né, fariam suas urbanizações, sua infraestrutura. E no interesse social, o poder público tem realmente que colocar. E o TAC é perfeitamente viável, né? Porque o TAC mostra ali o termo de ajustamento para que isso vá se regularizando, embora a necessidade, a burocracia toda que exista aí nos cartórios e prefeitura. Só lembrando com relação ao TAC, desculpe. Questão de ordem, senhor presidente. Nós não temos mais tempo do orador, o senhor vai me perdoar. Claro, mas... Questão de ordem. Eu queria só parabenizar o senhor Oscar por essas informações, esclarecendo isso para toda a sociedade, principalmente para as pessoas interessadas das comunidades. Antecipou o senhor e a senhora Daniela, que ela colocou algumas colocações que a gente vem discutindo nessa Casa de Leis. Geralmente, senhor Oscar, essas pessoas são colocadas, ou por muitas delas, jogadas nesses locais e não tem nenhuma estabilidade. Vem acompanhando Vida Nova o que aconteceu. O senhor conhece bem dessa questão de moradia e vem outras reintegrações de posse aí na nossa cidade, que nos preocupa muito. A fala do Paulo aqui hoje é preocupante. Mais de 250 famílias sem água. E sem esse reajuste do TAC aí, que poderia ser uma conversa entre o Ministério Público, o Poder Legislativo e Executivo, para resolver o problema dessas famílias. Viu, Paulo? A sua colocação nessa noite de hoje é muito preocupante. É extremamente preocupante. Agora vem reintegração de posse, Renascer, entre outras comunidades de Jardim Vitória. O que vão fazer com essas famílias? Que irão ser feitas? Tem interesse do Executivo? Muito obrigado. Parabéns pela fala. Obrigado.